Olá pessoal, a gente está começando aqui a aula 4 de Programação 3, né? Vamos continuar o assunto. Na última aula a gente terminou o capítulo 3 sobre funções e agora a gente vai começar, né? A gente vai pular o capítulo 4 do livro Pense Python, porque ele é um capítulo voltado para uma parte mais prática, assim, né? Ele usa até uma biblioteca lá gráfica e tudo. Eu achei um pouco complicado, assim, um pouco fora do que a gente quer fazer aqui, então decidi passar por esse capítulo e a gente vai direto para o capítulo 5, tá? E o capítulo 5 ele fala sobre condicionais e recursividade. Então aqui nesse capítulo a gente vai ter também uma exceção que eu não vou passar, não vou dar esse assunto de recursividade, tá? Geralmente é um assunto um pouco mais complicado, né? Tende a dar um nó assim na cabeça. E como ele não é realmente necessário para a gente estudar depois a parte de programação orientada a objeto, eu vou deixar para, né, eu vou passar direto. Quem tiver interesse pode ler lá o capítulo 5. Ele fala sobre recursividade, né, você chamar uma função dentro da própria função, né? Então pode ser bem maluco assim, né, dependendo do que você vai tentar fazer. Mas a gente vai passar direto por essa parte, tá? Então vamos ver agora a parte de condicionais, né? Estruturas condicionais, então if, esse tipo de coisa. E antes de começar de falar sobre as estruturas condicionais em si, a gente vai ver algumas operações antes, né? Alguns operadores novos e algumas expressões novas também, tá? Então, os primeiros operadores que a gente vai ver aqui são os operadores de divisão pelo piso e módulo, tá? Então, o que é que significam esses operadores, né? Vou dar um exemplo aqui mais visual para a gente ver, tá? Achei esse aplicativo, esse site aqui onde você pode escrever, né? E eu vou escrever aqui para a gente ter uma noção do que são esses operadores, né? Divisão pelo piso e módulo, tá? Então, quando a gente tem aqui uma divisão, né? Então, por exemplo, vou dividir esse número aqui, 105 por 60, tá? Então, quando a gente divide isso aqui, né? Aqui vai dar 1, e aqui faz aquela subtração, é isso? E a gente obtém o resto, né? Então, fazendo essa divisão aqui, né? A gente vê que isso aqui é o que a gente chama de quociente, né? Vou colocar uma cor diferente aqui. E isso aqui é o que a gente chama de resto, né? Então, basicamente, isso aqui é a divisão pelo piso, tá? E isso aqui é o módulo, certo? Então, quando a gente usa esses dois operadores no Python, né, a gente está obtendo basicamente o quociente, certo? E o resto da divisão, né? Então, essa é a ideia daqueles dois operadores. Então, eu vou fazer né? E a gente pode, inclusive, escrever isso daqui, né? Se você pode reescrever, então, dizer que 105 dividido por 60, isso daqui dá o quê, né? Vai dar o resultado, né, o quociente, mais o restante, que seria isso aqui, né? Então, é assim que você escreve, né? Então, essa parte aqui acaba virando uma parte decimal, né? Uma parte que não é inteira, e aqui a gente tem a parte inteira, né? E aí, quando você faz a divisão normal do Python, né, usando esse operador, você obtém o número não decimal, né, isso aqui completo. Quando você faz a operação com esse divisão pelo piso, né, ou módulo, você vai ter números inteiros, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, vir aqui para o terminal, tá? E aí, por exemplo, né, uma coisa que a gente já fez nas aulas anteriores é descobrir, por exemplo, quantas horas tem uma certa quantidade de segundos, né? Ou quantos minutos tem uma certa quantidade de segundos. Ou quantas horas tem uma certa quantidade de minutos, tá? Vamos fazer isso daí, né? Então, pegando o mesmo exemplo que eu dei ali, né? Vamos assumir que a gente tem aqui 105 minutos, tá? E a gente quer descobrir a quantidade de horas, né?
Então como é que eu faria isso normalmente? Eu poderia fazer horas, recebe minutos, dividido por 60, né? Já que a gente tem 60, né? Uma hora em 60 minutos em uma hora, né? Então quando eu faço isso, que eu vejo o resultado horas, eu vejo que ele pegou tanto aquela parte inteira, né? Que foi o quociente, e pegou o resto, sendo que num formato decimal, né? Então ele me deu a resposta aqui, vamos dizer assim, completa, né? Tanto a parte inteira quanto a parte decimal. Se eu quiser saber só o número de horas inteiras, né? Então, por exemplo, a quantidade certinha de 60 minutos, né? Sem pegar nenhuma fração de hora, eu vou usar justamente o operador de divisão pelo piso, né? Então eu posso dizer que horas vai ser minutos barra 60, tá? Então quando eu colocar isso aqui na tela eu vou ver, né? Então eu tenho hora completa, né? Ou seja, o que é que isso vai me dar, né? Isso vai me dar a quantidade de horas completas, né? Sem fração. Então, horas completas eu tenho uma, tá? Se a gente trocasse esses minutos aqui para uma quantidade que dá mais de uma hora, né? Então, por exemplo, 145 minutos, a gente tem mais que uma hora, né? No caso, mais que 2 horas e menos que 3 horas, né? Então, se eu executar isso aqui, a gente tem né, quantidade de horas inteiras dentro desse tempo aqui em minutos, tá? Isso aqui seria a divisão pelo piso, né? Ele basicamente ignora a parte fracionária da divisão, né? Se eu escrever assim, ele não ignora a parte fracionária, né? Se eu escrever assim, ele ignora. Então, é muito útil quando você quer saber, principalmente essa questão de tempo, né? De converter ou então outras unidades que você tem uma dentro da outra, né? Pode ser unidade de medida também, de peso, de comprimento. Enfim, ele é bem interessante para obter sempre a parte inteira, né? A parte completa. Então, quantas horas completas tem essa quantidade de minutos, etc. Tá? E aí o outro operador, né, que é o operador módulo, ele, se a gente voltar aqui, então, o divisão pelo piso, né, quociente da divisão, e o módulo, que é o resto da divisão, tá? Como a gente viu ali, né, no exemplo. Então, se eu quiser saber o restante, né, por exemplo, eu já vi que horas aqui a gente tem essa quantidade. Então, vou colocar assim, tá? Então, meus minutos ali, né? 105 e eu tenho uma hora, né? E quantos minutos vão restar, né? Ou seja, se eu tiro essa uma hora, resta quantos minutos, tá? Então, a gente troca aqui o operador, né? E vê o resto. Então, isso é bem interessante para você converter, né? Então, 105 minutos, ele vai equivaler a 1 hora e 45 minutos, né? Porque a gente viu que 1 hora a gente usa a divisão pelo piso, né, para obter, e os 45 restantes a gente pega só o resto da divisão, né? Então o resto, esse operador de resto, ele é bem útil para isso, né? Para você pegar o restante, tá? Obviamente, né? Pelo nome já está dito. Um outro uso muito bom que ele tem, na verdade ele tem mais 2 usos bem interessantes, que são, primeiro, descobrir se um número divide outro ou não, né? Se ele é divisível, se um número qualquer é divisível por outro número. Então, usa muito isso para saber se o número é par ou ímpar, por exemplo, né? O número ser par ou ser ímpar é basicamente se ele é divisível ou não por 2, né? Então, se eu quero saber se o número é par ou não, por exemplo, pegar um número qualquer aqui, x, e eu quero saber se ele é par, eu vou ver se o resto da divisão dele por 2, né? Que seria esse operador módulo, ele é zero ou não, né? Se for zero, ou seja, se você divide por 2 e o resto dá zero, não sobra resto, quer dizer que ele é divisível, né? Então, no caso, restou 1. Então, ele não é divisível por 2. Já se eu colocar aqui um número par, né? E a gente colocar, então, esse operador ele é muito útil para isso também, né? Para você ver se um número é divisível por outro ou não. Poderia testar aqui com 3 também. Então, será que x é divisível por 3? X igual a 24 né? 3 vezes 8. Mas se fosse o x igual a 29 e eu colocasse aqui, restou 2, né? Então, quando o resto não é zero, você sabe que o número não é divisível, né? Então, essa é uma aplicação desse operador de resto, né? E a outra aplicação interessante dele, que você às vezes pode usar, querer usar, né? É obter os dígitos, né? Extrair os dígitos de um número. Então, vamos dizer que eu tenho esse número aqui, 123, e eu quero extrair o último dígito dele, né? Então, o 3. Como é que eu faria isso? Eu colocaria ali o resto da divisão por 10. Né?
Oh, eu usei x aqui, não é x, desculpa, é o 123. Então o resto da divisão por 10. E aí eu obtenho o último dígito. Se eu quiser obter os dois últimos dígitos, eu tiro o resto da divisão por 100. E assim sucessivamente, né? Então o tanto de dígito que você quer extrair, você pode tirar o resto, né? E se eu quiser obter só o segundo dígito, qual seria a lógica, né? Eu poderia primeiro tirar o quociente, né, da divisão por 10. Então eu obtenho aqui o 12. E esse quociente, eu tiro o resto da divisão por 10. Né? E aí eu obtenho só o segundo dígito. Então essa estratégia de dividir por 10, né? Tirar o quociente por 10, tirar o resto por 10, é uma estratégia que sempre é usada quando você quer obter os dígitos de um número, né? Separar todos os dígitos. Então separar esse 1, 2, 3 em cada um dos seus dígitos, né? 123 em cada um dos seus dígitos ali, 1, 2 e 3. Então a gente tem esses dois operadores aí bem a mais, né? Além do que a gente já conhece, né? De soma, subtração, divisão, exponenciação, multiplicação. A gente tem mais esses dois operadores matemáticos, né? Então eles fazem operações matemáticas e que eles são muito úteis na hora de construir essas expressões condicionais, né? Muito da lógica de programação usa, né, essa questão de resto, de saber se é divisível ou não. Então esses operadores eles são bem interessantes, tá? E aí outro tipo de operador, né, operador e expressão no caso, que se usa muito para fazer condicionais, né, ou seja, para você checar uma condição, são justamente as expressões booleanas, né? Então, o que é uma expressão booleana? Esse nome booleana vem do nome de uma pessoa, né, Boole, que era um matemático, enfim, e ele desenvolveu esses conceitos de lógica e de verdadeiro ou falso, né? Então é por isso que as expressões têm esse nome, essas expressões cujo resultado é verdadeiro ou falso, né? Que em Python você escreve true ou false com a primeira letra maiúscula, tá? E essas expressões cujo resultado é assim, né? Verdadeiro ou falso, são conhecidas como expressões booleanas, tá? Então, para produzir essas expressões, a gente usa um grupo diferente de operadores, né? Então não são os operadores matemáticos, né? São os operadores relacionais, tá? Então são operadores que estabelecem uma relação entre dois elementos, né? E aí, que operadores são esses, tá? Então vamos voltar aqui no interpretador. E aí a gente tem alguns operadores, tá? Então são aqueles, né, de se é igual ou não, se é diferente, maior que, menor que, né, maior igual, menor igual. Então eu vou fazer uma listinha aqui só para a gente ver né, tirar um exemplo, fazer um exemplo, tá? Então o primeiro operador é o de igual, né? Você vai checar se dois elementos são iguais ou não, né? Se os dois operandos, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 5 é igual a 5, né? Então perceba que são dois símbolos de igual, né? Para fazer essa comparação, tá? Então o operador relacional aqui é igual, igual, né? Não é só um igual. Se você fizer isso, você está fazendo uma instrução de atribuição, né? Se você esquecer de botar os dois, você está fazendo uma instrução de atribuição, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui uma variável, né? X é 29, né? Eu quero ver se x é igual a 5. Eu faço isso e eu descubro que é falso, né? Claro, porque x é diferente, x é 29. Mas se eu me confundir e botar isso aqui, o que é que eu fiz, né? Eu acabei de alterar o valor do x, então eu posso ter estragado minha lógica todinha ali de programação, né? Você vai encontrar muito bug. Então sempre lembrar que são dois símbolos de igual e não só um, tá? Se a gente observar aqui, né? Então x igual a 5, certo? E aí a gente pode, o resultado dessa expressão aqui, a gente pode inclusive atribuir a outra variável, tá? Então x, ou y, vai receber o resultado dessa expressão aqui, se x é ou não igual a 5, tá? Então, quando eu faço isso, né? E aí a gente pode checar até o tipo de y, né? Qual é o tipo? É a classe que ele chama de bool, né? Que vem justamente de booleano e tal. Então, sempre que você tem uma expressão booleana, o resultado dela vai ser esse tipo aqui, bool, certo? Tá, que outros operadores a gente tem, né? A gente tem os operadores de
diferente, tá? Então, enquanto esse aqui checa se é igual, né? Se um valor é igual ao outro, esse aqui com a exclamaçãozinha e o igual, ele vai checar se é diferente, né? Então, no caso, como o x, a gente fez aquele exemplo ali de alterar sem querer, e ficou igual, né? Mas se a gente trocar o x aqui para o valor 7, por exemplo, e testar, né, se x é diferente de 5 ou não, a gente obtém que é diferente, né? E além disso, a gente tem os operadores de aquele, né? Maior, menor, maior igual, menor igual. Então, né? 5 é maior que 5, falso, né? 5 menor que 5 também é falso, claro. Mas se a gente botar o símbolo de igual, então maior, menor ou igual, então agora é verdadeiro, né? Então, no fim das contas, a gente tem esses operadores aqui, né? Igual, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual. Então, com eles, aí você vai poder fazer tudo uma série de comparações ali entre valores, tá? E com essas comparações você vai poder montar sua lógica, né? Usar o resultado disso aí para criar sua lógica, né? Então, se tal número for maior que tal número, faz isso. Se tal número for menor que tal número, ou menor ou igual, faz outra coisa, né? E assim sucessivamente. A gente vai ver como checar essas instruções, essas expressões, né? Com o if, né? Como é que a gente vai ali definir o fluxo do programa, né? Usando o if, tá? E aí, junto das expressões booleanas, né, quando você quer combinar várias expressões booleanas, tá, você pode usar o que a gente conhece como os operadores lógicos. Tá? Então, que operadores são esses? Né? São aqueles operadores e, ou e não. Né? Então, em conjunto com as expressões booleanas, que você vai escrever se é verdadeiro ou falso, né? Então o resultado delas vai ser verdadeiro ou falso, você pode combinar aí duas ou mais expressões com esses operadores aqui para fazer uma expressão mais complexa ainda, tá? Então você pode querer checar se um número é maior que outro e, ao mesmo tempo, ele é igual ao outro, por exemplo, né? Ou se um número é maior, por exemplo, x é maior que 10 e x é menor que 20, né? Uma coisa assim, você começa a escrever expressões mais elaboradas, tá? Expressões lógicas. Então, usando esses três operadores aqui, né? E ou e não, que em inglês fica and, or e not, que seria a negação, a gente consegue escrever algumas expressões mais elaboradas, né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui no VS Code, tá? E aí aquele exemplo que eu dei, né? Então x, vamos dizer que x aqui é 29, tá? Então eu posso fazer essa expressão, né? X é maior que 10, verdadeiro. X é menor que 20, falso. E aí se eu quiser checar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então isso é importante para mim, que ele seja maior que 10 e menor que 20 ao mesmo tempo. Eu poderia escrever então assim, né? X é menor que 10, maior que 10 e, né? Então and x é menor que 20. Então, para mim só vale se isso acontecer, as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, né? Então, x tem que ser menor que 10 e x tem maior que 10 e x tem que ser menor que 20 ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente obtém o falso, né? O AND, né? Ele só dá verdadeiro se todas as condições se as duas condições forem verdadeiras, né? E o ou, por outro lado, ele vai dar verdadeiro se qualquer uma das condições forem verdadeiras, né? Então, ou é quando você quer que isso ou isso seja verdade, ou seja, você está satisfeito com qualquer um dos dois, né? Se uma condição ou outra for verdade, para você já está bom. Então, se eu trocar aqui o ou, né, colocar um ou, or, no caso, e checar, dá verdadeiro. Por quê? Porque agora eu não estou dizendo que eu quero que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo, né? Eu não quero que x seja maior que 10 e menor que 20 ao mesmo tempo, né? Para mim, eu já fico satisfeito se x for ou maior que 10 ou menor que 20, né? Então, como x é 29, então, para mim já está bom, né? Usando o operador ou, or. E você pode usar ainda a negação, né? Então, por exemplo, x é maior que 10, verdadeiro. E se eu negar essa expressão, então, x é maior que not, x maior que 10, ou seja, vamos pegar o resultado que der aqui e vamos negar, ou seja, vamos inverter ele, tá? Então, deu falso, né? Mesma coisa se eu colocar aqui x menor que 20, tá? Então, not, né, negando, ou seja, x menor que 20, não,
mas como eu estou negando antes, ele vira um sim, tá? Então, quando você quer escrever, por exemplo, né? Poderia pegar essa expressão aqui, né? X é maior que 10 e x não é, né? Então, vou colocar em parênteses para ficar mais fácil de ler, né? Então, x é maior que 10 e x menor que 20, só que eu estou colocando um não aqui, então é como se eu estivesse dizendo assim, x é maior que 10 e x não é menor que 20, tá? Então, quando a gente coloca isso, é verdadeiro, né? Por quê? Porque x é 29, então 29 é maior que 10 e 29 não é menor que 20, tá? Se eu transformar x agora em 19, por exemplo, então x vai ser maior que 10, ok? Mas x menor que 20 vai dar verdadeiro. E não, not com verdadeiro vai dar falso. E aí vai ficar verdadeiro e falso, né? O que vai dar falso, tá? Então dá para ver, né, aqui que usando esses operadores de operadores lógicos, né, a gente tem já tem possibilidades muito maiores aí, né, de incrementar a lógica, né, de fazer verificações mais complexas por exemplo, do valor de um número, né, como a gente está vendo aqui no exemplo, tá? Uma coisa interessante que tem no Python, certo, é que qualquer valor para ele, né, qualquer valor para o Python, ele trata como true, tá? Como positivo, como verdadeiro, certo? Então, como assim? Por exemplo, esse número 4, né, que é um valor numérico, se eu usar ele numa expressão, então 4 e verdadeiro, ou seja, esse aqui está dando verdadeiro, e esse aqui, né, se der verdadeiro, a expressão toda tem que dar verdadeiro. E se der falso, a expressão tem que dar falso, porque o i só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro, né? E aí, ou seja, a gente viu que deu verdadeiro. Então ele está tratando o valor 4 como um valor, em termos lógicos, verdadeiro, né? Se eu botar aqui 0, ele exibe o 0, né? Então é outra... É como se ele estivesse considerando o 0, não deu verdadeiro, tá? Deu 0. Não, é como se o 0 fosse um valor falso, né? A gente pode checar isso aqui usando se a gente colocar dois nots na frente, né, negando duas vezes o número, a gente vê o que é que o Python considera, né? Então, por exemplo, se eu colocar até uma string aqui, tá? Então, o que é que dá isso aqui? Verdadeiro, né? Então, o not com o not ele nega e você consegue ver o valor lógico daquele valor, né? O valor lógico daquele valor, aquele dado ali, né? Então, uma string para o Python, né? Se você colocar numa expressão, a gente não vai ver o que é if, né? Mas se eu colocar, por exemplo, aqui assim, Thiago e verdadeiro, ele deu verdadeiro, né? Porque para ele, essa expressão aqui, ela tem um valor verdadeiro, né? Então essa é uma particularidade que você tem no Python, né? E também em outras linguagens, onde qualquer valor que não seja zero é tido como verdadeiro, né? Então às vezes você pode simplificar algumas expressões, né? Ao invés de checar, por exemplo, se x é diferente de zero, né? Então eu já sei que o próprio x, se ele não for zero, o Python já trata como verdadeiro. Então eu não preciso checar se x é diferente de zero, eu posso simplesmente checar x, né? X é a minha condição, tá? Então, e aí com isso a gente vê aqui esses operadores lógicos, tá? Continuando aqui, a gente entra aqui agora realmente na parte condicional, né? De fato, a gente entrou agora na parte condicional do Python, né? Então, como você vai escrever um código que você leva em conta, né, condições que vão ou não executar uma parte do código, tá? Então, no Python a gente tem aqui, né, o if, certo? Aqui, depois do if, você bota a sua condição, né, que vai ser uma expressão lógica, tá? Uma expressão booleana, né, no caso, ou um ou mais, né, pode ser uma combinação ali usando aqueles operadores lógicos. E da mesma forma, como a gente tem na função, né, que tem o cabeçalho, dois pontos e o corpo, aqui também é a mesma coisa, né? Então a gente tem o if, né, condição, aí bota aqui os dois pontos e escreve o corpo, né? Lembrando sempre daquela regra da indentação. Então, tanto de espaço que você usar para colocar aqui para frente tem que ser sempre consistente, a mesma quantidade, tá? Espaço ou tab, né? Então aqui dentro você vai escrever uma sequência de instruções, tá? Mais ou menos tipo a função, né? Sendo que isso aqui não vai ficar salvo, né? Não tem um nome que salva, né? Isso é só uma parte do código que vai ou não ser rodada, dependendo da condição, tá? E aí essas instruções, se você botar dentro do if,
elas só vão ser rodadas, né? Elas só vão ser executadas aí as instruções, os comandos, se a condição for verdadeira. Ou seja, se a condição der como resultado true, né? Então, como é que a gente pode... vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos voltar aqui no VS Code, tá? E vamos checar, né? Você poderia, por exemplo, checar se um determinado número, né? A gente tem aqui o x. Então, vamos checar se esse número é positivo, né? Então, se ele é maior que zero, a gente pode imprimir na tela, né? X positivo, tá? Por exemplo, né? E aí, deu certo, né? Importante a gente olhar aqui, né, que da mesma forma como quando você escreve uma função, né, você tem que dar sempre uma linha vazia aqui, né, no modo interpretador, para finalizar aquele bloco ali, por exemplo, do seu if, né? A mesma coisa com a função, o bloco da sua função, você sempre tem que dar uma linha vazia para ele registrar, né, aquela definição ali da sua função, ou então do seu if, né, que você acabou de escrever, tá? Então a gente fez aqui, né, checou, certo? Se eu botar x como número negativo, tá? Então x agora é menos 5. E reescrever aqui o if, né? O que vai acontecer? Nada acontece, tá? Por quê? Porque essa linha não foi rodada, né? X não é maior que zero, então ele pulou isso aqui como um todo, tá? Ele simplesmente ignora, né? A gente pode colocar até mais de uma linha aqui, né? Então poderia colocar assim, só para testar, né? Dentro do if. E aí depois eu escrevo a linha, x positivo, né? E aí a gente vê que ele ignora totalmente, né? Então esses dois comandos aqui foram completamente ignorados. Se eu mudar de novo para o número positivo e reescrever, né? Então ele imprime. Então é assim que funciona o if, tá? Da mesma forma, né, que as funções, você não tem nenhum limite para a quantidade de comandos que você coloca aqui dentro, tá? Você pode colocar o quantos forem necessários, né, o quanto você precisar colocar aqui para serem executados ou não, de acordo com as suas inscrições, tá? Com a sua inscrição, com a sua lógica, com as suas instruções, com a sua lógica, né? Certo, e aqui seria a forma mais simples de usar uma execução condicional no seu código, né? Mas a gente pode complicar isso aí mais um pouquinho, né? A gente pode incrementar essa execução condicional com outras instruções aqui, né? Outras palavras-chave. Então a gente pode ter uma execução alternativa, né? Então o que é isso? Quando a sua condição ela dá verdadeira, né, do if ele roda, né? Quando não dá, ele simplesmente pula, né? Ele ignora aquele pedaço, tá? Mas você pode querer que ele faça uma coisa alternativa, né? Ou seja, se for verdadeira, faz isso, mas e se for falsa? Então você pode querer isso, né? Se for falso, eu quero também executar outra coisa. E aí é que entra o else, né? Então, esse comando aqui, o else, você usa ele em conjunto com o if, né? Você bota ele depois do if. Então, se a gente olhar bem aqui, a gente tem o if, condição, dois pontos, sequência de comandos, né? Indentados. E aí a gente bota aqui um else, né? O else ele fica alinhado com o if, tá? Não confundir e alinhar o else junto com os comandos, porque senão isso vai ser um erro, né? Um bug. E aí o else alinhado com o if, perceba que o else não tem uma condição, né? Por quê? Porque ele é basicamente o oposto, né? Então, se a condição for verdadeira, faça isso. Se a condição for falsa, faça aquilo outro. Então, o else não precisa ter uma condição ele próprio, né? Ele já representa ali o oposto da condição que você colocou no if, tá? Então, se a condição for falsa, ele vai rodar as instruções aqui do else, né? Então, você coloca aqui também uma série de instruções indentadas, né? E alinhadas, todas as instruções indentadas tem que estar alinhadas, né? Lembrando que é para ser consistente, tá? O número de espaços. E aí ele vai rodar aqui, né? Ou ele roda se for verdadeiro, ou ele roda se for falso. Então agora você já tem aí duas possibilidades, né, de fazer o fluxo ali do seu programa, tá? A possibilidade quando a condição é verdadeira e a possibilidade quando a condição é falsa, né? Então vamos pegar esse exemplo aqui e dar estender ele mais. Então, por exemplo, eu posso checar, na verdade vamos fazer um outro exemplo, né? Eu posso checar se o número é ímpar ou par, né? Então a gente tem o meu x aqui que é ímpar, tá? E aí eu posso checar, né? Se
usando aquele operador divisão, né, ou divisão não, aquele operador módulo, né, que pega o resto da divisão. Então, se x for o módulo da divisão, né, o resto da divisão por 2, né, for igual a zero, tá? Então, o resto da divisão por 2 deu zero. Eu posso imprimir na tela, né? X par, tá? E aí ele fica esperando, né? Se eu botar aqui uma linha vazia, já acabou meu if. Mas como eu quero fazer uma instrução que tem uma execução aí alternativa, né? Então, ou uma ou outra, né? Não só o if, mas também o else. Então eu coloco aqui, né? O else, e quando eu coloco esse else, já subentende-se que vai ser o caso, né, do oposto disso aqui, ou seja, quando o resto da divisão por 2 for diferente de zero e não igual, né? Então eu já imprimo aqui x ímpar, tá? Tá sem acento porque o terminal não está aceitando o acento, beleza? Então não coloquei o acento aqui no ímpar, né? E aí continuo esperando, né, para você, se seu else tiver mais comandos, tá? E aí a gente roda. Então a gente vê que, né, como o x, o resto da divisão por x, né, x módulo 2 aqui, dá 1, né, porque 19, o resto da divisão por 2 de 19 dá 1. Então ele pulou o bloco de comandos do if e veio direto para o bloco de comandos do else, né? Então a gente fez aí né, a gente meio que ramificou o programa ali em duas possibilidades, né? Então, tanto a possibilidade do seu número ser par ou a possibilidade do seu número ser ímpar, né? E aí, dependendo da sua lógica, você poderia ter aqui uma série de outros comandos, né, tanto dentro do if quanto dentro do else, para tratar esses dois diferentes casos aí, né, que você está levando em consideração, tá? E aí, por último, né, melhor, uma outra possibilidade que você tem, né, de execução condicional são o que a gente chama de condicionais encadeadas, tá? Então é quando você não tem apenas um resultado que é verdadeiro ou que é falso, né? Quando você não tem ali só dois caminhos possíveis, tá? Então, por exemplo, né, quando a gente estava falando ali de o número ser par ou não, só existe duas possibilidades, né? Ou o número é par ou o número é ímpar. Não existe nada no meio, né? Não existe uma terceira resposta para essa pergunta, né? Para essa checagem de um número, tá? No entanto, você pode ter um outro caso onde você tem mais de dois caminhos a serem seguidos, né? Então, por exemplo, quando você quer comparar se um número é maior, menor ou igual do que a outro número, né? Então você tem aí três caminhos, né? Você pode ter o x, por exemplo, x e y. Então, o x é maior que o y, seria um caminho. X menor que o y, outro caminho. E você teria ainda um terceiro caminho, que seria x igual a y, tá? Então, nesses casos, o que é que você pode fazer? A gente pode usar justamente essas condicionais encadeadas. E aí a gente, para usar essa condicional encadeada, a gente é apresentado aqui uma terceira palavra, né? Uma palavra nova que é o elif, tá? Então, o elif, ele é uma mistureba de else com if, né? Junta os dois ali e dá o elif, tá? Então, é quando você quer fazer mais do que duas ramificações no seu comando, no seu código, tá? Então, como é que funciona aqui? Quando você escreve o seu if, né, e aí você vai ter uma primeira condição, tá? Ele vai rodar, né, o que tiver de comando aqui dentro da primeira condição, se a primeira condição for verdadeira, tá? Se a primeira condição for falsa, o que é que vai acontecer? Ele vai para o elif, né? Então você escreve aqui o seu elif, alinhado aqui com o if, né? Todos os elifs e o else e o if vão estar alinhados. E no elif você vai dar uma segunda condição, ou seja, se a primeira for falsa, vamos checar agora essa segunda. E aí ele vai ver, se a segunda for verdadeira, ele roda os comandos que estão dentro do bloco do elif, né? Então a primeira deu falso, vamos ver a segunda. Deu verdadeira? Deu. Vamos rodar isso aqui e depois continua, né? Sai dessa parte todinha de if else e continua o programa, tá? Se a segunda condição deu falsa, né? Então primeira deu falsa, segunda deu falsa, você poderia ter aqui, tá? Nessas suas condicionais encadeadas, uma série de elifs aí, né? Você pode ter quantos elifs você quiser. Você pode ter aí 10 condições diferentes, a depender ali do seu código, né? Do que é que você vai ter de ramificação aí no seu código, tá? Então ele ia checando uma por uma, né? Então a segunda deu falsa, vamos checar a terceira. Deu verdadeira, roda. Deu falsa, vamos checar a quarta. E assim sucessivamente, até finalizar todos os elifs, tá?
Uma vez que todos os elifs acabaram, você pode ter, né, é opcional, então você pode ou não ter um else ao final dessa série de if, depois elif, 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 você pode ter no final um else, e esse else vai fazer o quê, né? Se todas as condições anteriores forem falsas, tá? Então a primeira foi falsa, a segunda foi falsa, a terceira foi falsa, até a última, o último elif ali deu tudo falso, ele roda o que tiver no else, tá? Se você colocar, né? Se você não colocar um else, ele não vai fazer mais nada. Deu tudo falso, ele não roda nada. Se você colocar um else, ele roda o que tiver, né, o bloco de comandos que tiver dentro ali do else, tá? Que seria uma coisa como se fosse um resultado assim, né? Tudo deu falso, então um resultado padrão aqui, né? Se algum deu verdadeiro, né, geralmente se usa assim, né? Então, se usa muito com escolha também, né? Então você pode ter várias escolhas, né? Então, primeira condição é uma escolha, né? Então, às vezes uma entrada que o usuário deu, né? E você vai checar. Então, escolha uma letra. Aí tem A, B, C, D, E, né? Por exemplo. E aí o usuário ele pode também botar uma letra tipo Z para dizer que não quer nenhuma. Por exemplo. Então você pode checar. É A, é B, é C, é D, é E. Se não for nenhuma dessas, vai direto para o else, que seria a escolha padrão, né? Ou a resposta padrão, tá? Existe muito usado dessa forma, né? Então vamos dar aqui alguns exemplos, tá, de como a gente poderia fazer isso daqui, tá? Como a gente poderia usar esses condicionais encadeados, tá? Então, por exemplo, aquilo que eu falei, né? Vamos checar se dois números são iguais, diferentes, ou se um número é maior que o outro, menor ou igual, tá? Então eu vou dizer aqui que eu tenho o meu x, né, 19, e eu tenho um y, que eu vou dizer que é 15, ok? Então a gente pode escrever assim, né? Se x maior que y, né, eu escrevo x maior que y. Né? Caso não seja, então, caso contrário, né? Se. Então esse elif você pode pensar como assim. Caso contrário, se. Né? Então, se x maior que y, tal. Caso contrário, se x é menor que y, a gente coloca aqui print, né, x menor que y. Tá? E se x não for nem o outro, né, então x não é maior que y e x também não é menor que y, né, então tanto o if deu falso quanto o elif deu falso. Então só restou uma possibilidade, né, que é x igual a y. Tá? Então, quando a gente bota aqui a nossa linha vazia, a gente obtém o resultado, né? X maior que y. E aí nessa hora a gente já começa a ver, né, a importância de se usar script. Por quê? Porque se eu quiser testar isso aqui de novo, né, eu vou ter que sair digitando tudo de novo, então colocando aqui a setinha para cima, né, para reescrever todos esses comandos. Tá? Então é nessa hora que é legal ter um script, porque aí a gente poderia ficar testando isso aqui com diferentes valores para x e y, né? Por exemplo. Então vamos, só para testar, né, vamos escrever aqui, tá? Então, copiar esses comandos aqui, né? Eu apagar né, o que vem aqui do terminal. E a gente tem aqui, então vamos botar, por exemplo, né, a gente já viu que x maior que y, vamos botar assim, x5 e y8. Né? Salvei o script e agora a gente vem, vamos rodar aqui, né? Aula 4. Então, desculpa, é aula 04. X menor que y, tá? E se eu alterar aqui e botar os dois iguais, né? Então, x igual a y. Então aqui, quando a gente colocou no script, né, ficou muito mais fácil de ficar testando, tá? E certo. O outro exemplo que eu falei, né, seria o exemplo de escolha, né? Então vamos alterar aqui agora e vamos fazer assim, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui assim, escolha do usuário. Né? Então, vamos dizer que ele escolheu a opção A, tá? Então eu colocaria aqui assim, né? Se escolha for igual a A, né? A gente pode colocar assim,
O usuário escolheu A, certo? E aqui a gente vamos fazer para mais algumas letras, né? Então, por exemplo, B, né? Então, vou colocar aqui assim, né? B, e vamos fazer para mais duas, tá? Então, dupliquei aqui, então C e C, tá? D, e vamos botar uma resposta padrão, né? Que se o usuário não escolher nada, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né, para ficar mais... Então, pode colocar assim, opção inválida, tá? Aqui dá para botar assim. Tá? Então tá aqui, opção inválida, certo? Deixa eu corrigir aqui, pronto. Então agora a gente tem uma utilização dessas condicionais encadeadas, né, de uma forma para checar uma escolha, tá, do usuário, por exemplo. Né? Então a gente já definiu aqui essa escolha, né, e aí a gente pode rodar aqui. Tá? Então o usuário escolheu A. Se eu botar uma letra aqui, né, que não é nem B, nem C, nem D, o que acontece? Né? Então vamos botar aqui assim, K. Tá? A gente roda aqui, opção inválida. Né? Então essa forma de usar as condicionais assim, né, com elif, né, várias condições, onde você vai ter ali várias ramificações, ela é muito boa para fazer essa coisa de escolha, né, de escolha de usuário, onde ele tem ali uma série de opções, ele vai escolher alguma. Tá? E aí uma última forma que a gente tem de usar a execução condicional, né, do código é usando os condicionais aninhadas, né? Então, aninhada, sempre que você ouvir essa palavra aninhada, é uma coisa dentro da outra, tá? Então você pode ter, né, repetição aninhada, existe muito isso, né? Você pode ter condicional aninhada, né? Então sempre que falar de aninhado, é dentro do outro, né? Então condicional aninhada é nada mais do que você colocar um if dentro de um if, né? Então botar um bloco de execução condicional dentro de outro bloco de execução condicional, né? Então se a gente olhar aqui esse exemplo, a gente tem um if else, né? Então execução alternativa, né? Tem o if e tem o else. E aí dentro do bloco do else, tá? A gente tem um segundo bloco de if else, né? Uma segunda execução condicional ali. Então você tem uma ramificação, você tem ali duas ramificações, né? If else, sendo que na ramificação do else você tem mais duas ramificações, então mais duas ramificações. Outro if else, né? Então é como se você estivesse criando ali vários caminhos, né, dentro do seu código, tá? E aqui, né? Então como é que a gente interpreta isso aqui, né? Se a condição que você botar para o if, né, para o if externo, for verdadeira, ele roda os comandos do if. Se a condição do if for falsa, ele vem direto para o else, tá? E aí dentro do else vai ter o segundo if, né? Nesse segundo if, a gente vai ter uma segunda condição, tá? Então tem a primeira condição do if mais externo, tem a outra condição do if mais interno, né? E aí, se essa condição for verdadeira, ele roda o que está dentro do if, se for falsa, roda o que está dentro do else, né? Então, esse segundo if, ele só vai ser rodado se a primeira condição for falsa, tá? Então, a gente pode ver aquele exemplo, né? Pegar aquele exemplo do número que é maior que, né? Menor que ou igual, e tentar fazer ele usando as condições aninhadas, né? Então vamos reescrever ele aqui como a gente fez antes, né? Usando as condições encadeadas, né? Com elif. Então, se x maior que y, a gente imprime x maior que y, tá? Caso contrário, se x menor que y, eu imprimir x menor que y. E por último, né, se não for nem maior nem menor, a gente sabe que x vai ser igual a y, tá? Então esse aqui foi o exemplo que a gente fez usando as condicionais encadeadas, né? A gente pode agora tentar reescrever esse exemplo usando as condicionais aninhadas, né? Então como é que a gente vai fazer
usando esse estilo, né, sem ser com o elif, tá? Então a gente pode começar checando se os dois números são iguais, né? Então, se x e y são iguais, eu vou reescrever, né, x igual a y, tá? Caso contrário, né? Então, tudo que está aqui dentro agora desse else, eu já sei que x e y são diferentes, né? Eu já tenho certeza disso, porque se ele entrou aqui no else, com certeza é porque essa condição aqui deu falso, tá? Então aqui eu vou simplesmente checar, né? Então eu vou começar a fazer minha condição alinhada aqui, e eu começo checando, por exemplo, se x é maior que y, né? Então eu coloco aqui, e aí eu venho e escrevo no caso contrário. Então eu já sei que eles são diferentes, né? Já que o else aqui quer dizer que x é diferente de y, e como eu já sei também que se x não for maior que y, né, ou seja, se isso aqui der falso, então eles não são iguais e o x não é maior. Então a única possibilidade que sobra é que o x seja menor, né? Então a gente reescreve, né, essa lógica daqui, a gente reescreveu ela com as condicionais alinhadas, né? Mas a lógica em si permaneceu a mesma, né? A gente está fazendo a mesma lógica de checar, apenas de uma forma diferente, mas o resultado, no fim das contas, vai dar o mesmo, né? Então, se a gente quiser testar agora o código, né, vamos colocar aqui, por exemplo, né, x menor que y, tá? Então, x é 8, y é 9, a gente vai ter que obter o resultado que x é menor que y, né? E vamos rodar esse script. Python, aula 4, rodou. Então, aquela primeira, né, aquele primeiro exemplo, ele rodou aqui, porque eu não apaguei, deixei aqui. E a gente viu aqui que ele imprimiu duas vezes, né? X é menor que Y. Por quê? Porque ele está rodando tanto o modo com as condicionais, né, encadeadas. Então, quando tem um elif, né, é aqui condicionais alinhadas. Então, vamos dizer assim, né? If dentro de outro if, tá? E aí a gente, né, obteve o mesmo resultado, então isso é bom, né? Isso quer dizer que as lógicas são equivalentes, tá? Então, voltando aqui. E com isso a gente tem aqui, basicamente, tudo que você pode fazer, né? Todo tipo de combinação que você pode fazer usando essas palavras-chave aí da execução condicional, né? Então, if, else e elif, tá? E aí, antes de finalizar o capítulo, né, a gente passou ali aquela parte de recursividade, né, não vamos olhar, mas ele fala ainda de entrada de teclado, né? Então, quando você quer ali estabelecer uma interação com o usuário, o que você vai fazer é justamente pedir a ele uma entrada, né? Então, até então, o que a gente teve aqui, o que a gente tem aqui são programas que são programas simples, onde ele simplesmente calcula alguma coisa, mostra ali para o usuário, por exemplo, né, imprime alguma coisa na tela, mas o usuário em si não tem nenhuma influência naquela execução, né? Ele não está dando nenhuma entrada, não está dando nada, ele só vê aquilo rodando e aparecendo para ele algum resultado, né? A maioria dos programas de computador que a gente vê não é assim que funciona, né? Sempre você vai ter alguma entrada do usuário, né? Ele vai poder clicar em algum lugar, clicar no botão, digitar alguma coisa e apertar Enter, né, para aquilo ser avaliado de alguma forma, né? Então, com essa possibilidade de entrada de teclado do usuário, você já pode fazer uns programas mais interativos, né? E aí o Python, tá? Python 3 no caso, né, que é o que espero que todo mundo esteja usando, ele usa essa função input, né, ou input, que é justamente input, quer dizer entrada, né, a tradução para o português é entrada, e é quando você recebe uma entrada do usuário, né? Então vamos testar essa função aqui, tá? Entrar aqui no interpretador, e aí eu simplesmente escrevo assim, né? Input, por exemplo, vamos usar essa função input, tá? Usei, ele entra aqui no prompt para o usuário, né? Então ele está esperando que o usuário agora digite alguma coisa, né? Então eu posso digitar aqui, sei lá, vamos botar assim, ufal. Entrei. Então vejam que aqui retornou essa função, né? Retornou a string ufal, tá? Então eu poderia, né, por exemplo,
atribuir isso a uma variável, né? Então a variável x recebe o input, eu boto aqui, ele não imprimiu nada, porque agora a gente executou uma instrução de atribuição, né? Então a instrução de atribuição não imprime nada na tela, tá? Mas eu posso ver que o valor da minha variável x, né, que recebeu o resultado da função input, recebeu ali o fal, que foi justamente o que eu digitei, né? Se eu digitar outra coisa, a gente vê que ela, né, recebe esse valor. Então, com isso, a gente obtém a entrada do usuário, tá? Sendo que você pode fazer isso de uma forma, a função input, ela aceita ali um argumentozinho, né, que é a frase, tá? Uma frase que você quer passar para o usuário, né, para ele entender o que ele está fazendo. Então, por exemplo, eu poderia colocar assim, né, x input digite o nome, digite a sigla da sua universidade, né? Poderia colocar uma coisa assim, tá? E aí, logo após essa string, ele já vem para o prompt, né? Então eu colocaria aqui o fal. Se eu quiser que ele pule a linha, né? Ou seja, se eu quiser que o usuário digite, que apareça para ele digitar na próxima linha, eu boto aquele /n, né? Que é o caractere de pular a linha, tá? Então quando eu faço isso, o prompt vem agora para baixo da linha, né? Vê que ele já pulou a linha aqui e está esperando. Então, certo? Então é assim que a gente pega a entrada do usuário, tá? Agora tem um detalhe importante, né? Que essa entrada ela vai ser sempre um string, tá? Ela nunca vai ser outro tipo de valor, certo? Mesmo que o usuário digite o número, tá? Então vamos alterar esse exemplo aqui. Digite um número de 0 a 100, tá? Por exemplo, né? Então eu digito aqui, 65, digitei. Quando a gente colocar aqui o nosso x, né, ver qual é o valor que ele tem, ver que ele está entre aspas, né? Então é um string, tá? Se você quiser checar mesmo, checar sem sombra de dúvida, você bota isso aqui e você vê que é um string. Então a entrada ela é sempre em string, certo? Se você pretende usar aquela entrada como um número, você precisa chamar aquela funçãozinha de converter, né, que a gente tem, que a gente viu na outra aula, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu quero que o usuário digite o número de 0 a 100, então eu sei que vai ser um número inteiro, né? Então eu posso pegar e dizer que o x recebe, na verdade, por exemplo, int, né, input, tá? Ou seja, eu estou convertendo o que sair daí para um inteiro, né? Então, botar assim 56, e aí eu vejo o meu x agora, né? Se a gente colocar aqui o tipo, a gente vê que ela é um inteiro, né? Então, converti a entrada, tá? É claro que se o seu usuário, né, quiser, vamos dizer assim, trollar você ali, né? Ele pode digitar uma coisa que não é uma letra, que não é um número, né? E é assim que se encontra vulnerabilidade em código, né? Fazendo aquilo que o programa não quer que você faça, né? Então a gente coloca isso aqui e a gente tem um erro de valor, né? Por quê? Porque eu já mandei converter para inteiro, né, essa entrada, mas eu não estou nem checando se o que o usuário colocou vai dar mesmo inteiro ou não, né? Se o usuário botou um número ou não, tá? Então isso aí pode causar um erro, né? Mais para frente a gente vai ver como tratar esse tipo de coisa, né? A gente pode, um pouco mais à frente no livro, ele tem essa forma de tratamento desse erro, tá? Enfim, mas aqui a gente vê, né? Então a gente viu que a entrada é sempre um string, né? E que você pode converter essa string se você for, por exemplo, usar como número, né? Poderia ser um float também, tá? Certo, e é isso. Com isso a gente finaliza aqui o capítulo 5, tá? E aí temos alguns exercícios aqui no final do capítulo, né? Então o capítulo ele tem, na verdade, 6 exercícios, né? Eu escolhi 2 aqui para a gente dar uma olhada. E aí vamos olhar esse primeiro, tá? Então 5.1. O módulo time, então além daquele módulo que a gente viu, né, math, de matemática, a gente tem também um outro módulo time, né, um módulo para o Python que trata dessa questão de tempo, né, de passagem de tempo, de converter, converter valores de tempo, né, enfim. E aí esse módulo, ele tem uma função que chama time também, tá, que
devolve a hora média de Greenwich, né? Então seria aquela hora ali no fuso horário zero, né? No que ele chama de época, né? Então esse valor, essa época, essa data, é uma data padrão assim que você vai ter em todas as linguagens de programação, que seria ali a referência, né? E essa referência é né, ali 00, né, a hora 00 minuto 00 do 1º de janeiro de 1970, tá? Então tem várias linguagens de programação que usam esse ponto do tempo como referência, tá? E aí, para o Python, né, esse módulo time, com a função time, ele dá para você quantos segundos se passaram desde essa época, ou seja, desde 1º de janeiro de 1970, né, 0000, hora 0, minuto 0, tá? Então sempre que você chama, né, como ele está fazendo aqui nesse exemplo, você importa o módulo, chama a função, né, então módulo time, aí aquela notaçãozinha de ponto, né, que é para chamar alguma função de dentro do módulo, e aí a função time, né, então abre e fecha parênteses, você vê aqui que ela não precisa de argumento para rodar, né? Então ela roda sem argumentos, tá? E aí ele retorna para você. Então isso aqui é o tanto de segundo que passou desde 1970, 1 de janeiro, até hoje, certo? E aí o exercício é: escreva um script que leia a hora atual e a converta em um tempo em horas, minutos e segundos, mais o número de dias desde a época, né? Que é justamente essa data. Então, se ele quer desde a época, é claro que a gente vai usar esse módulo aqui, tá? Então como é que a gente faria isso? Vamos voltar aqui para o VS Code e vamos escrever aqui. Então exercício 5.1, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é importar esse módulo, né? Então importar o módulo time, tá? E aí essa função, né, time.time, quando eu chamar ela, eu vou querer guardar em algum lugar, né? Então, por exemplo, eu poderia guardar isso aqui total de segundos, tá? Total de segundos vai receber, né, esse tempo todinho, quantos segundos se passaram desde 1970 até hoje, certo? E aí é interessante, né, como ele quer dia, hora, minuto e segundo, a gente começa sempre do valor mais alto ali, né, que seria a duração mais alta, que seria a quantidade de dias, né, e vai de lá, né, da quantidade de dias a gente vai voltando, até, né, remove o tanto de dias, aí depois remove o tanto de horas, né, vai removendo isso daí, né, dos segundos totais, até a gente ficar com toda a quantidade total, né. Se a gente começar, por exemplo, horas, aí depois a gente vai ter que converter essas horas para dia e vai dar mais trabalho, né. Então a gente começa tirando o tanto de dia, depois tira o tanto de hora, minuto, até o que restar, os segundos restantes vão ser justamente os segundos, né? Os segundos que não chega a dar 1 minuto, nem... né? Então, como a gente vai precisar fazer esse negócio de conversão de tempo, né? A gente já lembra ali daqueles operadores que a gente viu no começo da aula, né? Então, o operador de divisão pelo piso e o operador de quocientes, né? Então, eu sei que em um dia, né? Então, um dia em segundos, né? Então, vamos botar assim, dia em segundos. A gente tem quanto tempo, né? A gente tem, né, quantos segundos tem em um dia? Então, a gente vai ter 24 horas, que multiplica 60 minutos por hora, que multiplica 60 segundos por minuto, né? Então, isso aqui é o tanto de segundos que a gente vai ter em um dia, tá? Então, se eu quiser saber a quantidade de dias, né? Então vamos botar assim. Então a quantidade de dias vai ser o quê? Vai ser o total de segundos que eu tenho, né? E aí eu vou dividir pelo piso, né? Ou seja, eu quero só o quociente ali, né? Então eu tenho essa quantidade de segundos. Se eu dividir pelo tanto de segundos que eu tenho em um dia, eu vou ter o tanto de dias, né? Então eu divido isso aqui pela quantidade de dia, né? De quantos segundos que eu tenho num dia, tá? Então quando eu fizer essa divisão, vai me restar exatamente quantos dias inteiros, né, quantos dias completos eu tenho aqui nesse tempo total segundos, tá? E aí, uma vez que eu faço isso, eu vou querer justamente subtrair desse total, né, o tanto de dias que eu já estou contando, né? Já contabilizei os dias, então esse total de segundos aqui eu já posso tirar, né, os dias e deixar só o restante, né? Então eu vou atualizar o valor dele aqui, tá? E aí eu digo que ele vai receber agora o quê? Ele vai receber o que resta, né? Então, se eu já peguei o tanto de dias,
aqui, o que restar, né? E quando a gente fala de resto, a gente está falando do operador módulo, né? O que restar é o tanto que eu ainda tenho de segundos para converter em hora, minuto e minutos, né? Então a gente vai fazer isso aqui, tá? E aí a gente vai, o processo vai ser semelhante, né? Tanto para as horas quanto para os minutos, tá? Então vamos colocar aqui, vamos reescrever, pegar essa linha, né? E colocar assim, hora em segundos. Então vai ser 60 minutos vezes 60 segundos, né? E vamos colocar assim, minuto em segundos, né? Então, 60 segundos, né? Um minuto tem 60 segundos, tá? E aí aqui a gente vai fazer, né? Aqui a gente vai fazer em sequência, né? Então, dias eu já achei, agora horas. Então, como o valor aqui já vai estar atualizado, né? Subtrai, eu já peguei o restante, né, de segundos, depois que eu tirei os dias. Então, eu simplesmente continuo aqui a mesma lógica, né? Então, hora em segundos, tá? E aí atualizo novamente, né, o valor do total. Opa. O valor do total, né? Aí vamos pegar agora os minutos, tá? Então, vou botar abreviado assim, mins, né? E aí, seguindo aqui a lógica, né? Então, vamos pegar o restante de segundos que ainda tem, depois que a gente já tirou os dias. Depois tirou as horas, a gente vai pegar o que restou em segundos para transformar em minutos, né? E o que restar aqui vai ser os segundos, né? Então aqui eu não vou ter mais uma outra, né? O que restou disso daqui, dos minutos, né? Depois que eu tirei dia, hora, minuto, o que restar vai ser ali os segundos, né? Que não completa, não chega nem a completar um minuto, tá? Então a gente pode agora escrever isso na tela para o usuário, né? De uma forma mais legível, né? Então vamos usar a concatenação de string aqui para ficar mais legível, né? Então, por exemplo, a gente pode escrever assim, né? A quantidade de dias, tá? Né? Então, a quantidade de dias, né? Convertido para uma string, né? Concatena com, vamos dizer assim, dias, tá? Que aí eu vou ver tantos dias mais a quantidade de horas, né? E aqui, horas. Continuando. Minutos. Então, minutos. E por último aqui, né, a quantidade de... Opa, aqui eu coloquei abreviado. E por último esse aqui, né, então, segundos. Tá? E aí, tá, o Visual Studio Code ele pegou e formatou aqui para mim, né, nessa forma mais bonitinha e tal. E aí a gente terminou o exercício aqui, a gente pode escrever agora, né? Então, a gente deve obter aqui a hora do fuso horário zero, né? Então, vamos escrever aqui, vamos rodar, né? Exercício 5.1. E aí a gente vê, né? 18566 dias, então 18.566 dias, 20 horas, 13 minutos e 49 segundos, certo? Interessante notar que ficou tudo como float, né, como número decimal, porque o próprio time aqui, ele é um float, né? Então, se a gente converter para inteiro, né, para ignorar a parte decimal, né, então a gente vai obter isso aqui mais tudo decimal, né? Então, tá aqui, né? 20 horas, 14 minutos e 27 segundos, tá? Então, com isso a gente vê que a hora do fuso horário zero é essa aqui, né? 8 horas da noite, tá? Como a gente está no fuso horário -3, né? Então, ele bota a hora atual, né? Que seria 17 horas, tá? Então, 17 horas e 14 minutos, né? Se você reproduzir esse exercício aqui, né? E olhar no relógio do seu computador, você vai ver, né? Que subtraindo de 3 aqui, né, o fuso horário, você vai ter exatamente ali a hora, né? A hora no seu computador, tá? Então a gente fez aqui o exercício, né? Então ele passou isso aqui de dias, né? E isso aqui de tempo,
da época, né, de 1970, 1 de janeiro de 1970, tá? E aí a gente vai fazer aqui um segundo exercício, bem rapidamente, tá? Que é o exercício 5.3, né? Então ele fala aqui, a parte 1. Escreva uma função chamada checar triângulo, que receba 3 números inteiros como argumentos e que imprima sim ou não, dependendo da possibilidade de formar ou não um triângulo de gravetos, né? Então ele está supondo que você pegou os gravetos com os comprimentos dados, tá? Então se você olhar lá no livro essa questão, você vai ver que ele fala, né? Ele dá ali a dica, ele diz como é que você consegue checar o triângulo, tá? Então você vai checar se se tem os 3 lados e você vai checar se a soma de 2 lados, quaisquer, sempre é maior do que o terceiro lado, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem o lado A, B e C, tá? Então você vai sempre checar se A mais B é maior que C, né? Depois você vai checar se A mais o C é maior que B, e por último você vai checar se o B mais C é maior que A. Você tem que fazer essas 3 checagens para garantir, né, que o seu triângulo pode ser feito, tá? Porque se um dos lados for maior do que a soma dos outros dois, né? Você colocar assim, imagina na sua cabeça, né, um lado, né, três gravetas ou três retas assim, né, 3 traços, e veja um lado que ele é maior do que a soma dos outros dois. Então você vai ver que aquilo ali nunca vai formar um triângulo, né? Então se você checa isso, né, fazendo todas essas combinações com os 3 lados, você checa, você consegue confirmar se é um triângulo ou não, né? Então para fazer essa checagem aqui a gente vai utilizar aí várias coisas que a gente viu nessa aula, né? Então vai checar a execução condicional, né, usando o if e else, e também a gente vai usar aqui algumas expressões booleanas, tá? Então vamos voltar aqui, né, e fazer o script aqui para esse exercício, tá? Então exercício 5.3, né? Não é isso? Deixa eu checar aqui. Isso. E aí vamos definir aqui a nossa função, tá? Checar triângulo. Então a gente vai ter aqui 3 números inteiros, né? Então vamos dizer que é A, B e C, tá? E aí a gente vai, qual é a nossa condição, né? A gente vai checar aqui se, vamos fazer 3 variáveis, tá? Então condição 1 é A mais B maior que C, né? Então eu posso até, por via das dúvidas, a gente coloca isso aqui para ficar mais legível, né? Condição 2, A mais C maior que B, né? E a condição 3, B mais C maior que A, né? Então a gente tem essas 3 condições. A gente está checando aqui se a cada dois, combinando todos os lados para saber se tem algum lado que é maior que a soma dos outros dois, tá? E aí a nossa condição, vamos dizer assim, final, vai ser o quê? Eu quero que tudo isso seja verdade, né, ao mesmo tempo. Então, o meu triângulo, essas 3 condições têm que ser verdade para ele ser um triângulo, né? Para você poder de fato construir um triângulo com esses 3 lados A, B e C, né, de comprimentos aí diferentes, tá? Então, se minha condição final ela é verdadeira, tá? Ou seja, aqui essa própria condição final ela já é um valor verdadeiro ou falso, né? Então eu não preciso colocar isso aqui, certo? Porque essa própria condição já é um true ou false, né? Então não tem para que comparar o true se é igual ou não ao true, né? Eu posso simplesmente colocar ela aqui, né? E aí eu escrevo na tela. Por exemplo, triângulo pode ser formado, tá? Caso contrário, eu vou escrever triângulo não pode ser formado, tá? E aqui a gente escreveu a função, né? Então eu poderia chamar aqui, né? Por exemplo, sei lá, 3, 4 e 5, tá? Então vamos abrir o terminal aqui, né? E vamos rodar esse código, tá? Então exercício 5.3, o triângulo pode ser formado. Legal. Agora se eu botar aqui, por exemplo, 15, né? Então eu aumentei bastante um lado aqui, e você vendo aqui 3 mais 4 é 7, já é menor que 15, né? Claramente não vai dar certo. E aí a gente coloca aqui
triângulo não pode ser formado, né? Então a gente resolveu aqui a primeira parte do exercício 5.3, tá? E qual é a segunda parte, né? Deixa eu ajeitar aqui. Certo? Então, segunda parte. Escreva uma função que peça ao usuário para digitar 3 comprimentos e gravetos e os converta em números inteiros, né? E use checar triângulo para verificar se os gravetos com os comprimentos dados podem formar um triângulo, né? Então, além dessa função que a gente já escreveu, agora ele quer uma outra função, né? Que é uma função que vai pegar a entrada do usuário, né? Então, a gente vem aqui, né? E a gente vai definir aqui uma outra função. Então, vamos botar, sei lá, entrada do usuário, tá? Então, a gente não precisa de nenhum parâmetro, né? O que a gente vai fazer aqui agora é pegar cada número, né? Então, por exemplo, vamos colocar os 3 lados aqui, tá? X vai receber, né? Eu quero um número inteiro, então já vou converter aqui, né? Claro que a gente não está checando, esqueci de transformar no string, né? A gente não está checando, né, se o usuário está realmente colocando o número ou não, tá? Isso aí é uma parte um pouco mais complexa que a gente pode fazer depois, né? Vai aprender depois. Mas agora a gente só vai assumir que ele vai fazer o que a gente pede, tá? Então vamos colocar logo aqui, né? E aí para cada lado eu vou pedir para o usuário, né? Então, digite o primeiro lado, digite o segundo lado, digite o terceiro lado, tá? Se eu quiser que fique alinhadinho aqui, eu coloco até um espaço a mais aqui, né? E aí o que eu vou fazer é checar o triângulo com esses 3 números que o usuário passou, tá? Então vamos chamar essa função aqui, tá? E rodar aqui o nosso código, né? Então, primeiro lado, apertei Enter 2 vezes sem querer, vamos de novo. Primeiro lado 3, segundo lado 4, terceiro lado 5. O triângulo pode ser formado. Agora, vamos botar assim, 26, 4 e 5. O triângulo não pode ser formado, né? Então agora a gente já deu uma flexibilidade maior no código, né? Agora, ao invés de escrever, né, botar na mão os valores do lado do triângulo, eu estou pedindo para o usuário, né? Então isso aí o seu programa já fica mais interativo, né? Isso aqui pode virar até uma ferramenta, né? Às vezes você está trabalhando com alguma coisa que você tem que ficar checando muito isso daqui, por exemplo. Ou outra coisa, né? Às vezes, por exemplo, uma calculadora, né? Que faz ali a conta para você. É um programa que é tipo uma ferramenta, né? Que você pode usar. Então, quando você bota essa interatividade, você está já evoluindo aí seu programa para virar uma ferramenta para o usuário, né? Por exemplo. Então, com isso aqui, a gente resolveu esse segundo exercício, né? O exercício 5.3, tá? No livro tem ainda o exercício 5.2, né? Que dá para fazer, né? Não usa o assunto de recursividade que a gente pulou, né? Então, tem como fazer ainda. E é isso, eu recomendo que até, né, se você estiver em casa e for estudar, né, pode fazer esse exercício 5.2, que ele é legal, né, pra gente usar o que a gente aprendeu nessa aula, tá? Então, com isso aqui a gente termina e até a próxima aula.